Fala galera, está começando mais um BIMcast, seu podcast sobre BIM tecnologias. Aqui comigo os meus amigos e sócios e parceiros para toda a vida. Fala Perdigas, acordado? Tô bem acordado, por sinal, viu? Tá dormindo bem agora? Não, continuo não dormindo bem, cara. O cara quando tem filho, meu, esquece, só vai dormir bem depois que o filho casar e olhe lá, velho. Então, Acho que vai demorar um pouco. Fala vai Rodrigão, demorar um pouquinho. tranquilidade? Beleza, tranquilidade, Elias. Tá frio aí, hein, Rodrigão? Ô, louco. Deu uma esfriadinha boa, hein? 13 graus, né? Tá embaçado, né, velho? Chegou a fazer 11 na madruga aí. É osso. Fala Marlinho, na escutas? Na escuta, cara. Sossegadinho. Ô, você tá na reforma? Os caras vão colocar forro ou isso aí vai ficar tudo aparente mesmo? Aparente, estilo industrial. Entendi, uma coisa mais rústica, né? Coisa mais rústica. Bom, cada um com seus gostos. É. Bom, galera, hoje a gente vai falar de um outro empreendimento da mesma modalidade que o anterior. Trata-se de um estádio, uma arena, como que é o nome dado agora para esses tipos de construção. Uma arena extremamente moderna, feita em um tempo relativamente curto, né, galera? A gente está falando de 2 anos e 2 meses. É uma obra rápida. Estamos falando da Arena do Grêmio, uma arena localizada em Porto Alegre, muito próxima ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre, e que traz muitas vagas cobertas de estacionamento, outras tantas vagas descobertas, uma área para office, camarote, outra área para camarotes VIPs, entre outros itens, torna a arena uma arena que já foi registrada como 5 estrelas pela FIFA e pela UEFA, e que abordaremos com mais profundidade aqui. Correto, Marlinho? Corretíssimo, cara. O Grêmio tinha já o Estádio Olímpico, né? Antes de construir essa arena. E eu acho que um dos pontos mais interessantes é que foi tudo muito bem planejado nesse caso aqui, porque nos anos 2000 começaram a fazer um planejamento para construir um estádio novo já, O estudo de né? viabilidade. Todo um estudo foi realizado, e dentro disso foram feitos estudos com várias empresas, né? Vieram empresas de fora também para participar de toda a concepção do projeto, etc. E aí, nos anos 2000 começaram essa concepção, depois ali em 2008 começaram a aprovação do projeto, e, enfim, começa a obra em 2010 e em 2012 mais ou menos eles inauguram o estádio. Então, uma arena feita em um outro local, que não foi uma reforma do Olímpico, foi um outro lugar construída, Outro todo local. um Não, estudo. não que eles não pensaram inicialmente que pudesse ser no Olímpico, né? A Exato. ideia inicial é a mesma que basicamente é para todos, né? Primeiro a gente tenta usar o mesmo terreno que foi feito o estádio anterior. A ideia é demolir e construir de novo, como foi feito com a Arena do Palmeiras, correto? E só que nesse caso se tornou inviável, porque é uma área que tinha um altíssimo índice populacional e é uma coisa semelhante ao que aconteceu no aeroporto de Congonhas. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo tem 2 aeroportos, um internacional e um nacional. O Congonhas nunca vai ser internacional, por quê? Porque Congonhas, apesar de ser muito antigo, ele não pensou em uma ampliação antes que todos os bairros em volta ampliassem. Com isso, o que acontece? O aeroporto foi tomado, digamos assim, os seus espaços por essas áreas de habitação. E hoje inviabiliza qualquer tipo de expansão. Então, para poder se tornar um aeroporto internacional, ele precisa ter a possibilidade de aterrissagem de aeronaves de A330 maiores, como os próprios cargueiros. E para você ter a aterrissagem dessas aeronaves, você precisa ter uma pista muito maior, como é a pista de Guarulhos, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, por causa disso, o Congonhas teria que ser ampliado. E não consegue porque o bairro criou em volta. O Estádio Olímpico passa pela mesma situação. Ficou ali em volta muitas regiões habitacionais, impedia que que eles fizessem essa reforma e pudesse construir o estádio naquele mesmo local, entre outros fatores. Muito bem. Os outros destaques iniciais que eu tenho sobre esse projeto
é em relação ao custo, a distribuição, na verdade, a distribuição do custo dele, né? Segundo a fonte estádios.net, 55% do capital foi da empresa OAS, que participou da obra junto, né, em sociedade ali com outras empresas e também com o Grêmio, e 45% foi financiado com pagamento previsto para 7 anos, ou seja, se isso foi cumprido, o estádio, a Arena do Grêmio está quitada. Paquitada. Então, tipo assim, tudo que entrar é deles, né? É um Lucro. lucro. Lucro no bolso. E assim, Eu acho que eu tenho uma ressalva em recorde. cima disso, né? Porque em tese, né, eles vão dividir o lucro da bilheteria. Porque a bilheteria durante os próximos 20 anos, né, terá uma divisão do lucro da parcial. Fica com o Grêmio, que é 65%, e 35% fica com a AS, como construtora da Arena. Isso vai ocorrer pelos próximos 20 anos. Mas os outros eventos, Não, os outros eventos, whatever. tudo Grêmio. Aí é tudo Grêmio. Mas a bilheteria tem isso. Tanto que as placas publicitárias o Grêmio recebe 100%. Não entra dentro do pacote. Exato. E o outro destaque em relação ao público, o maior público da história do estádio, 55.337 pagantes, um jogo empate broxante, Grêmio 1, Atlético Mineiro 1. E o maior artilheiro da Arena, o Elias vai gostar dessa informação. O artilheiro da Arena na história, o cara que mais fez gols foi o Luan. Antes de continuarmos, o Perdiga tem um recado. Vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, esse podcast é uma apresentação da AB Engel Fabim Engenharia, a nossa empresa de projetos e modelagens em BIM. Então, se você tem alguma demanda de projetos elétricos, hidráulicos, sistemas, combate a incêndio e famílias BIM e templates BIM, pode entrar em contato com a gente que a gente tem a solução ideal para você. Além disso, temos também treinamentos e cursos BIM, então se você tem interesse em fazer algum curso, se profissionalizar na área, né, ter aí no seu currículo essa especialidade, ficar mais requisitado no mercado de trabalho, então os links estão aqui na descrição, você pode conhecer todos os nossos cursos disponíveis. E se você tem uma empresa de engenharia, construção, uma incorporadora e deseja patrocinar esse BIMcast, só entrar em contato com a gente também, o link está lá no final da descrição desse vídeo, tá bom? Entre em contato que a gente faz um bem bolado legal. Fantástico. Bom, show de bola. Bom, a gente conversou aí um pouco sobre como funcionou o processo. Eu acho que era válido a gente retornar um pouco lá atrás e dar continuidade naquele resumo, né? Então a gente está falando aí que no começo do século, o Grêmio começou a fazer esses estudos, fez análise de viabilidade em relação à demolição do Estádio Olímpico, foi reprovado, então pensaram num terreno novo. Encontraram esse terreno custou 50 milhões de reais, é tecnicamente até um valor baixo. Barato. Diante da localização, a gente está falando de um estádio que está a cerca de 10 minutos do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Não, localizado, muito bem localizado o estádio. Eu tenho uma crítica nessa questão de localização. Faltou uma linha férrea, uma linha de metrô, faltou... Só chega lá carro e ônibus. Só carro e ônibus. Eu não sei, sinceramente eu não faço ideia. Tem metrô em Porto Alegre? É uma boa pergunta. Se não tem, deveria ter. Fica aí o registro. Olha, da última vez que eu estive lá, não tinha. E isso foi há 10 anos atrás. Você que torce pro Grêmio aí, deixa um comentário. Você que tá em Porto Alegre, torce pro Grêmio. Você que tá em Porto Alegre. Moradores de Porto Alegre, digam aí. Deveria ter metrô. Porque eu fiz alguns testes, alguns simulados de algumas regiões ali próximo, né? Pra tentar ver como que seria pra chegar no estádio ali. E só encontrei dentro dos transportes públicos bus. Se não for de bus, não chega lá. Tem metrô em Porto Alegre. Tem um mapa aqui do metrô. A empresa se chama Transurb. A empresa que faz a gestão. 3 estações. Junto ao governo federal. E o total aqui, segundo o mapa do metrô.com, total de 43,4 quilômetros e 5 novas estações. Tem 22 estações no total. É pouco, metrô hein? de Porto Alegre. É pouco, hein? 44 quilômetros é pouco. O mapa é pequenininho. É pouco. É que assim, é pouco quando você compara com São Paulo. Aí é outro... Então, 500, né? 1,70 é o preço da passagem. Você pode fazer uma integração com o busão. Ok.
Bom, Quanto? aí a gente... 1,70? 1,70. Segundo o site aqui, 1,70. Rapaz, saudades disso em São Paulo. Pois é. Never, nunca Saudades, eu mais. nunca peguei isso aí. Nunca mais. É que o Perdiga, ele é um idoso, galera. Se a lata não Só tem entregou... essa carinha aqui. Não, se a Não, lata só não tem essa entregou... carinha de 22, cara. Só tem essa carinha de 22. A lata entrega. E a Nossa, lata, sem eu dormir, lembro, entrega muito mais. eu lembro de Para. Aracaju sendo R$1. E quando subiu pra 1,10, aí, meu Deus do céu. Foi um absurdo. É que você não morou em Guarulhos. Rapaz, Mora em Guarulhos que você vai descobrir o que é a facada. 7 conto a passagem. Aí você... Pra ir e voltar, você gasta uns 30 conto Isso é louco. por dia. Isso é absurdo. Bom, então rapaz, já peguei passagem meia na época da escola de 70 centavos, cara. Não, mas Mas isso enfim, em 1970, né? Segue o roteiro. Segue. 40 eu lembro. Eu peguei ainda. Bem pequeno eu peguei. Aí, seguindo, adquiriram o terreno. Precisou da aprovação junto à Câmara de Vereadores de Porto Alegre para que entrasse no plano diretor da cidade. Foi aprovado em meados de outubro de 2009. E depois disso a gente tem o processo de início da construção da arena, onde em setembro de 2010 foi fincada a bandeira do Grêmio lá e dado início à construção do empreendimento. Ele foi inaugurado em dezembro, né, de 2012. Então, se a gente parar para pensar, aí são 2 anos e 2 meses. O que a gente conhece de estádio aí, que levou 4 anos para ser construído. Se você parar para pensar, o projeto inicialmente custava uns 300 milhões de reais. Acabou por 400 e uns quebrado, né? Por aí. 465, mais ou menos ali. As arenas daqui de São Paulo mesmo custou mais de 1 bilhão. É brincadeira. E se você olhar o projeto da Arena do Grêmio, você tem a consciência de que é um projeto maravilhoso. Não, muito bem. Mas aí que tá. Usaram BIM ou não? Tem que usar, né? Tem que usar, né? Será mesmo? Tem que Eu não usar, achei né? nenhuma Será informação mesmo? que usaram nas instalações, mas com certeza a arquitetura. Por isso, A arquitetura usou. por Tem as isso, perspectivas que foram por minhas. isso que saiu mais caro. Por isso saiu mais caro. Tá explicado. E que mais? E aí também, logo quando lançou, né, teve uma análise da... Esqueci o nome do site. Tô até com ele aqui aberto, que é bem legal de comentar depois, que é o standdb.com, que é que faz um elenca lá os melhores estádios de tal ano e tudo mais. E essa arena do Grêmio, no ano de sua inauguração, foi de fato consolidada aí como uma das melhores arenas do planeta, muito em virtude de ter obtido 5 estrelas pela análise da FIFA e também pela análise da UEFA. Então, é um estádio que podia sediar um jogo da UEFA Champions League tranquilamente, sem sombra de dúvidas. Um dado curioso, né? Esse site, né, é StadiumDB, né, D mudo, B de bola mudo.com. Ele tem alguns dados interessantes sobre todos os estádios do mundo, né? E um deles é sobre os maiores estádios do planeta, né? E o único estádio de futebol aqui são 2. Porque, mano, os Estados Unidos é absurdo, né? A gente tem no 12º o Camp Nou, em 13º o Estádio Azteca, e depois a gente tem o estádio de Wembley, que é o 18º com 90.652 lugares. O maior estádio do planeta hoje é o Bristol Motor Speedway, que fica em Tennessee, nos Estados Unidos, e que normalmente cedeia jogos de futebol americano. E é impressionante o número de estádios que recebe jogos de futebol americano para mais de 100 mil pessoas. O estádio de Michigan, que é o terceiro colocado, recebe 107 mil lugares, galera. E é para assistir... A gente, hein? E é para assistir, Perdiga, futebol americano do ensino médio ou da faculdade. Você tem ideia disso? Que Michigan tem uma universidade lá, que é o college deles, né?
O college deles é o nossa facu. E esse time da faculdade tem essa casa aí, tem esse estádio, para 107 mil lugares, para assistir E é isso futebol americano. que eu É acho bizarro, né? bacana, né, na cultura dos Estados Unidos, é essa que, tipo, quase todos os esportes lá tem um grande público, né? Tipo, É um grande. não é só um esporte que nem aqui no Brasil, né? Tipo, futebol. Tipo, futebol americano, né? Basquete, beisebol, né? Tem outros lá que tem bastante público, né? Até o hockey Aqui, lá. Hockey. Só o que assim, é hockey proporcional, né? A arena de hockey depende da é um pouco região, né? menor, né? Aí a arena É. de basquete Mas para uns sempre lota, 25 mil né? Sempre. pessoas. Aí a arena de beisebol, ela já é um pouco parecida com a arena de futebol, mas ainda ela é um pouco menor, para umas 60 mil, 70 mil pessoas, e vai. E aí depois vem o engraçado, pessoal, é que quando você olha a lista dos estádios maiores do planeta, não é da equipe de futebol americano, como que eu posso dizer? Da elite. É do college. Mano, é assustador, porque tipo, pensa uma faculdade que quando vai fazer um jogo da disputa entre duas universidades aqui, vamos supor, a Universidade de São Paulo contra a Universidade do Rio de Janeiro. Aí tem um estádio aqui em São Paulo para 108 mil lugares. É bizarro. Sim, mas a análise mesmo é tipo, é que não é só em um esporte, né? Tipo, Então, em É. vários aqui é esportes que tem futebol, lá essa. tem um monte, né? Ô Marlinhos, só para Exatamente. registro, hoje a população americana é de 337 milhões de americanos. Só um destaque aqui, ó. A gente estava falando da localização do estádio da Arena do Grêmio. Segundo o site do Grêmio, né, grêmio.net, pontos de interesse próximos da Arena. Ele fica a 10 minutos do aeroporto internacional, como o Elias comentou. Tem hotéis nas proximidades, tem shopping, 15 minutos de alguns bairros importantes, e aí dá todas as saídas de Porto Alegre e também do centro de Porto Alegre, fica próximo ao centro, próximo às saídas, próximo a outros bairros. E tem Contornado pela estrada, né? Tem uma estrada que isso, contorna o estádio. shopping próximo, e tem uma estação que chama Estação Anchieta, fica a 1,5 km de distância. É mais ou menos a distância do Allianz Parque para a estação da Barra Funda. É uma estação rodoviária? Então, não sei. Acho Não que é a sei. estação rodoviária que tem do Estação lado. Anchieta. E aí tem essa proximidade, né? Então, você vê que a análise que eles fizeram previamente para poder executar o projeto, o estudo que foi feito, né, considerou todos esses detalhes. Tem um mapa depois que a gente pode deixar aqui um link para consulta do projeto arquitetônico, que mostra justamente algumas análises feitas em relação a toda a cidade de Porto Alegre. É bem interessante o estudo. E através disso eles vão determinando os lugares, né, possíveis para poder realizar compra e poder fazer construção aí, toda a história que eles contou. É bem interessante. O que mais que dá pra gente falar? Bom, depois que ela inaugurou aí, ela seguia com esse processo do consórcio. O Estádio Olímpico ainda continua de pé, ainda está lá ativamente. Ativamente é um termo forte, né? Hoje não existe nenhum tipo de evento sendo feito neles, né? O estádio do Grêmio também esteve presente, né? Caracterizado exatamente como foi construído, ou mais próximo disso, dentro de um jogo de futebol, que é o PES, né? O Pro Evolution Soccer. Ele ficou de 2013 até 2019 no jogo da Konami. E engraçado, né, que ele não sediou nenhum jogo da Copa do Mundo que teve aqui, né? Não sediou nenhum jogo da Copa do Mundo, mas sediou a Copa América, né? Em Sediou, 2019. inclusive sediou uma semifinal da Copa América. A final nunca vai ser porque tem o Maracanã lá e tem toda aquela coisa. É o Maracanã. Então tem esse brinde. Interessante. Acho que a única Bom, diferença que eu... Pode falar, Rodrigão. eu queria voltar pro BIM, né? O que é que esse estádio, né, teve no BIM e tal. Então, assim, eu não conseguia achar nenhuma referência sobre os projetos, né, em BIM que teve. Tem o arquitetônico, né? Mas, com certeza, a gente teve uma modelagem, né, arquitetônica em cima Pelo menos, né? desse estádio. Sim. Aparentemente teve.
Não sei se esse modelo foi usado para projeto, né? Porque vira e volta você consegue fazer esses modelos apenas para apresentação, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, né? O Marlene também comentou, eles utilizaram o InfraWorks, né? Um software da Autodesk, né, para gerar esse mapeamento e fazer até uns estúdios de obra de arte, de ponte, né? Estradas. É bem interessante, né? Então, esse é o que eu posso acrescentar de BIM, assim, é a questão de utilizar esse InfraWorks, né, para gerar esse estudo, né, e se certificar que está alocado corretamente no lugar e que não vai ter nenhuma surpresa de impacto, né. Vocês conseguiram observar mais alguma outra coisa acerca do BIM? Eu acho que é só isso mesmo, cara. Não, assim, se o cara fez a modelagem, ele com certeza usufruiu dos serviços básicos, né? Dos recursos básicos do BIM, que é você compatibilizar o projeto, extrair quantitativo e uma documentação de projeto aí para uma execução mais assertiva, né? Mas além disso, tem a questão do LEED, né? A Arena do Grêmio também é uma arena com certificação LEED, entre Exatamente. vários aspectos ali, né? Passando por facilitar o escoamento de água de rua, diminuindo enchente, por exemplo, a localização dele, né, que incentiva o transporte alternativo, além de carros, a cobertura na cor clara minimiza ganho de calor, aquele negócio de efeito estufa, a vaga de carro, que a boa parte das vagas de carro são cobertas, enfim. Eles usam aí, Marlon, completando a sua análise, eles usam a captação dessas águas pluviais para as bacias sanitárias, para os mictórios. Essa é a parte mais legal. E isso promove uma economia de 30% de água potável. Eles também têm uma redução de 20% da geração de esgoto através de equipamentos de metais e válvulas, né, eficientes, para não gastar água demasiado no processo. Eles também têm uma redução do consumo de energia anual em 10% através desses itens que você comentou, para causar uma melhor eficiência energética e de iluminação. Que também... Pode falar. Não, é um green building de respeito, assim. Building de respeito. Mas à frente tem ali, no próprio arquivo, a gente dá para deixar, é um PDF público, assim, né? Tá na internet, a gente deixa disponível para quem quiser consultar. O que dá para ganhar, o que uma edificação que é green building, ela pode trazer de benefício, né? Redução de esgoto até 70%, uso de água, né, o consumo de água, você reduz até 40% ali do gasto, emissão de carbono, uso de energia, tudo isso você tem redução de 24%, 30%, 50%. Então, isso tudo também facilita, na verdade, assim, isso tudo é facilitado por projetos BIM, né, para que você possa tomar uma decisão, fazer uma análise, etc. Além da valorização, né, valorização da edificação em si, do entorno, né, o valor do empreendimento pode subir até 7,5%. Além do normal, se for uma edificação. Outro item interessante que eu vi aqui, né? Pelo menos as artes aqui, né? Mostrou como se fosse um condomínio do lado residencial, né? Realmente foi feito esse condomínio, né? Ou é só colocar aqui como base no estudo? Não, existe um condomínio ao lado, que é o condomínio Bela Vista. Tem o Gran Vista, o Bela Vista e o Alta Vista. Comercial? Residencial. Oh, que chique, hein? Meio que tem um complexo multiuso, né? E essa área residencial também, né? Cara, você mora onde? Na Arena do Grêmio. Mano, exatamente do lado da arena, cara. Assim, você tem Imagina um gremista que comprou na cobertura. E eu entendo que faz parte do projeto, né? Quando eles pensaram, fazia parte do projeto tudo isso, né? E eu entendo assim, que tipo... tem um barulho ali aqui? Tem um barulho aqui ou ali, mas eu acho que ainda é muito vantagem pro cara, né? Mas querendo ou não, quem vai morar ali, desculpa, mas é só gremista. É legal você morar do lado do estádio, mas assim, se o cara que torce pro Inter, é meio complicado morar ali, né? Não, o cara que não gosta de futebol não vai morar ali. Mas aí é pior você torcer pra um time rival do que não gostar de futebol.
ao meu ver. Justamente. Cara, o cara vai Pelo literalmente barulho. completamente a pé pro estádio, cara. É do lado. Uhum, É do lado. É do lado. exatamente ao lado. Impressionante. Mas de fato existe. E deve também superfacionar o custo desse prédio. Nossa, absurdamente um apartamento aqui. O Rodrigão estava falando aí de, não encontrei vestígios, né, de projeto BIM, mas uma das coisas que prova que foi utilizado o BIM é o tempo de execução. O Elias comentou 2 anos de execução da Arena, começou em 2010, terminou em 2012, 2 anos e 2 meses, mais ou menos, de construção de obra. Se não tivesse utilizado o projeto BIM, se não tivesse utilizado a metodologia BIM para poder projetar e executar, você não ia levar só 2 anos para construir um estádio desse tamanho, cara. Só acredito vendo. Não tem jeito não, cara. Mas é verdade, né? O tempo Mas de passou do execução foi orçamento, hein? muito- Passou do Tem jeito não. orçamento. E aí? Passou do orçamento, isso é um fato. Isso é um fato. Mas assim, né? Ter usado o BIM ou não, né? Vai depender muito também da tecnologia, né? Da construção que foi, da montagem. Claro, Né? você mete um Querendo, pré-fabricado lá, já querendo ou não, um estádio é muito fácil, né? De ser projetado, é muito fácil de ser construído, tá bom? É trabalhoso, né? Porque é grande, Não, mas mas é hoje fácil. em dia a Né? pré-fabricação facilita a estrutura metálica, Facilita enfim. tudo. Então, acredito que não houve, né? Pode ter até utilizado o BIM justamente para fazer essa análise de implantação. Né? Agora, ali para projetos internos, realmente só acredito vendo. Só acredito vendo o projeto. Mas é interessante, né? Porque ele já é um começo, né? Já é começando a usar o BIM, né? Nessas áreas, né? Colocando ali o software à disposição, né? Você já vai conseguindo ganhar mercado, né? Quando você vê essas coisas. Então é interessante, é um começo, é 2012, né? É muito tempo atrás, né? A gente começou a usar realmente fortemente o BIM em 2018, 2016, 2017, você conseguia ver algumas coisas já. Agora, realmente você conseguiu ver, realmente trabalhar, ganhar Não, dinheiro mesmo com isso em 2018, 2019, né? tem empresas que trabalhavam e ganhavam antes um pouco disso, né? Mas Claro, mas é tá muito mais pouco, popular é hoje, muito de mais fato. popular, né? Uhum. Só alguns dados, alguns números também em relação a essa obra. Eles têm ali 62 mil metros quadrados de estacionamento, área total, sendo estacionamento coberto, né? 2.244 vagas de estacionamento coberto. 109 mil metros quadrados de construção, 29 mil metros quadrados de arquibancada e ainda algumas outras áreas de calçada, praça, de acesso, rampa, cobertura, somando 94 mil metros quadrados, ou seja, gigantesco, né? Um negócio gigante, assim, enorme. Todas essas arenas novas, assim, que você entra, você fala, nossa, que negócio grandioso, assim, é bem bacana. Principalmente quem trabalha na área fala, puta, que projeto legal, né? E é um público diferente, né? Porque você vê 55 mil lugares. Em geral, as arenas que têm sido construídas aqui são para 40, 45 ali no máximo, 45, sabe? A do Inter, assim que a gente comentou semana passada. E essa não, essa vem para 55, né? Só que o que que acontece? Ela, por outro lado, tem um fator. É perceptível que o projeto não tem como prever uma expansão dela, né? Não é uma arena onde você consegue, de repente, falar, putz, vamos expandir ela. Ela não tem essa estrutura para poder fazer essa expansão, né? Então, mas aí tem que ser previsto em projeto, né? Porque, por exemplo, o estádio, qualquer estádio hoje, eu vou usar como exemplo o Allianz Parque, se quiser aumentar a capacidade, você vai ter que tirar a cadeira e deixar no concreto, para você colocar mais pessoas ali no mesmo espaço, porque não tem como você expandir, subir um anel. Não sei se o projeto foi feito para suportar essa expansão, foi planejado anteriormente, senão não tem como, né? A arena que a gente comentou lá, que o Corinthians estava pensando em subir para 60, porque na Copa do Mundo era 60. Então o projeto inicial previa essa expansão Então, para 60. E aí tava depois retirou, porque era uma arquibancada. expansão temporária, removível, né? Uma arquibancada removível, justamente porque tem custo de manutenção. Quanto maior é o estádio, imagina, o estádio que cabe 150 mil pessoas. Para fazer a manutenção disso aí, cara, é É caro. gigantesco, cara. É gigantesco.
Então, nesse caso, tem todo um aspecto importante em relação a isso. De Mas fato. aí tem alguns estádios que, em geral, dá para se pensar em uma expansão. Mas esse não é o caso. Apesar que 55 mil lugares está de bom tamanho, né? Tá ótimo. Ah, É por aí. Fechamos? Bom, só para Fechamos. concluir. Não, só para Ah. concluir uma. Tem algumas. Um das, que a gente vai colocar aqui alguns links, né, de matérias do projeto, um PDF, ele mostra algumas arenas que também estavam buscando o registro de certificação LEED e certamente conseguiram na época, né? Que é a Arena Fonte Nova de Salvador, o Complexo Esportivo do Amazonas em Manaus, que deve ser a arena de lá, né? Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, Mineirão e Arena de Cuiabá. Todos eles vão ser citados aqui no Beancast. Todos eles receberam também a certificação LEED, aí, muito provavelmente, todos esses projetos. Isso é bem legal. Eu tinha comentado anteriormente, né? Pô, hoje em dia não precisa de muita coisa, né? Para conseguir a certificação LEED. O cara faz a captação de água de chuva e pronto. Mas é legal, de certa forma é legal. O Brasil está numa onda assim forte, né? De projetos sustentáveis e projetos utilizando metodologia BIM e bastante tecnologia. É bacana. Por um lado, pô, não precisa de muita coisa, não precisa de muita coisa, muito esforço, mas é bacana você ter esse tipo de projeto aí. Acho que movimenta, né? Você mobiliza todo o entorno, a economia da região, o comércio, enfim, né? Tudo isso. Imagina um jogo em que a torcida 40 mil fora e 40 mil dentro e 20 mil fora do estádio na rua. O quanto de dinheiro não vai circular naquele dia, enfim, são milhões Sim. por jogo, são milhões, né? De reais que giram ali, tanto de faturamento do estádio quanto no entorno ali para os comércios. Então isso é extremamente positivo, valoriza o ambiente, enfim. Esses ganhos, né? Esses benefícios aí. mesmo. Chegou aqui o comentarista Logan. O Logan aí Vem com a aqui pro gente. nosso Beancast. Tem uma observação, Elias, ainda. Segundo eu havia comentado do recorde, né, de público, que foi 55 mil pessoas lá num empate broxante entre Grêmio e Galo, mas a capacidade total do estádio é essa, 55.600 pessoas. Né? Então, o recorde de público não atingiu a capacidade máxima do estádio. Curioso isso. E uma outra curiosidade é que o Grêmio, o estádio quitado, né? Um clube grande, tudo em mãos, conseguiu cair para a Série B. Isso é lamentável. É lamentável. Não estou criticando ninguém, não, mas é lamentável. É que fique registrado que o Grêmio não tinha nem de perto nem de longe um time pra ter caído. Pois é. Bateu desespero de lá, só se afundou. Mas é um clube que tem dinheiro, Os pagava caras bem. voltando de falar de futebol. E quando você faz um estádio de forma saudável, né, positiva, você percebe que mesmo com a queda para a segunda divisão e voltando agora, né, a saúde financeira do clube é boa, não é ruim não. Por quê? Porque é bem estruturado financeiramente. E a gestão é responsável, né? Caiu, assim, acontecência, porque o time não era ruim, enfim. Vamos mudar o nome do podcast para Beanballcast, tá? Soccer. Acho que fica melhor. Bean Bean Soccer. Footcast. Bean Soccer Cast. Não, deixa a Bean bola, porque daí dá pra Footcast. falar de futebol, basquete, todos os esportes que envolvem bola. Vocês Mas, enfim. não têm a manha, não. Dá nem pra começar a falar com vocês, não. Vocês Não dá sem mesmo. graça. Ainda Não, bem. cara, Pode não terminar. trabalha, não Ainda trabalha, bem. só fica assistindo Ainda bem. jogo de basquete e quer ficar enchendo o saco. Não, É. O cara sabe o adversário do jogador e quer discutir com nós. Hoje O tem cara leitão chora da quando o massa. tenista se aposenta, mano. Vai dormir, ó. Vai dormir. Foi triste. É isso. Fechou então, senhores? Fechou.